E aí, pessoas do bem, contrato social e contratualismo é uma teoria presente na obra de três grandes autores, Hobbes, Locke e Rousseau. A aula de hoje é Thomas Hobbes e é isso que a gente quer conversar contigo. Roda a vinheta! O cinema e a filosofia sempre andaram juntos. Muitas histórias tratam de temas filosóficos. Um desses temas é o absolutismo. Quantos filmes tu já ouviu falar sobre reis, rainhas, a ideia de um poder centralizador? E hoje a nossa aula conversa justamente sobre isso. Como e de que maneira o poder absoluto ele se justifica? Um dos teóricos que vai nos ajudar a pensar o absolutismo moderno é Thomas Hobbes, um cara que vive no final do século XVI, início do século XVII e que, olha, vai fazer uma diferença imensa no teu plano de estudo. Yes! A principal obra do Thomas Hobbes chama-se O Leviatã. É um nome que a gente não costuma usar no nosso dia a dia porque é um nome diferente, né? Mas é uma figura lúdica. É uma imagem de um monstro aterrorizador que protege os pequenos e amedronta os grandes. Essa imagem do Leviatã, o Hobbes ele compara ela ao Estado. E é justamente nessa relação entre o Leviatã e o Estado que vai aparecer a justificativa para o absolutismo. Ao estabelecer essa relação entre o Estado e o Leviatã, o Hobbes usa uma artimanha literária. Ele imagina como o homem se comporta no seu estado de natureza. Ele tenta imaginar como seria uma vida no seu estado mais primitivo, onde não exista Estado, não exista lei, não exista valores. É ali que Hobbes chama de estado de natureza. Na verdade, é bem confortável. Nesse estado de natureza, Hobbes usa uma expressão muito conhecida tanto na história da filosofia quanto na própria história do absolutismo. O homem é o lobo do próprio homem. E essa é uma expressão muito corriqueira nas histórias e nas próprias questões. Porque ao dizer que o homem é o lobo do próprio homem, eu estou dizendo que o outro representa uma ameaça para mim. E essa ameaça não é só uma ameaça política ou civil, ela é uma ameaça física. Ela é uma ameaça onde eu corro risco de vida. Nesse sentido, o Hobbes descreve o estado de natureza como um estado de conflito, um estado de egoísmo, onde cada um defende o que é seu. Pega, boa! Essa imagem, um tanto quanto caótica, ela parece comum nos nossos dias. Na verdade, o que o Hobbes está querendo te mostrar é que no estado de natureza inexiste poder. Inexiste qualquer tipo de relação ou de valores que possam impor regras e normas aos homens. E que essas regras e essas normas elas só irão surgir quando o Estado surgir. Por isso, essa imagem de um homem atritoso, conflitivo, egoísta e, principalmente, o homem no estado de natureza, ele vive num constante medo, um constante processo de insegurança. E somente um poder forte e absoluto conseguirá trazer a paz e a ordem. Eu também posso comandar o vento, senhor! Eu tenho um furacão em mim que varrerá a Espanha se ousarem me desafiar! Observou o quanto esse estado de natureza, descrito pelo nosso amigo Thomas Hobbes, ele é pessimista, ele é bastante difícil da gente imaginar? Pois então, essa imagem de conflito e de atrito, ela serve para um objetivo, que é justificar um poder absolutista que virá depois. Nesse sentido, todas as teorias absolutistas da história encontram sempre algo para legitimar. No caso do Thomas Hobbes,
a legitimidade do absolutismo é a necessidade da paz e da ordem. Toda essa questão envolvendo conflitos nos faz pensar em algumas coisas. Por exemplo, quem é que consegue viver numa realidade conflitiva, atritosa, onde todos brigam? É justamente isso que o nosso amigo Thomas Hobbes vai buscar para justificar o absolutismo. Nós não conseguimos viver em uma sociedade onde impera a guerra, o caos e a desordem. Por isso é necessário um poder forte e controlador para manter a paz e a ordem. É isso que legitima o absolutismo em Thomas Hobbes. A necessidade da paz e da ordem, abandonar o conflito, esquecer essa imagem do lobo que ficou lá no estado de natureza. Essa saída do estado de natureza e a chegada ao estado civil, ela necessariamente é marcada pelo contrato social. O que, ao escutar isso pela primeira vez, tu deve imaginar que isso é um papel, uma assinatura. E não existe nada a ver com papel ou assinatura. Nós estamos falando aqui de um acordo verbal. Uma passagem de um estado onde não existam regras, não existam normas, para um estado onde existe um único poder. E é por isso que é necessário que este acordo, este contrato, seja feito de maneira organizada e sistêmica. A palavra contrato social, ela não é uma palavra simplesmente usada para significar passagem. A palavra contrato social é um acordo, é uma convenção estabelecida entre os homens. Eu abro mão do direito de governar a mim mesmo e eu delego esse poder ao soberano. É isso que o Hobbes queria, que cada cidadão, que cada pessoa legitimasse o poder do soberano, do rei, do monarca, em nome de uma vida pacífica e ordeira. Por isso que na teoria de Thomas Hobbes, o contrato social, ele é necessário. Ele é uma conquista, ele é uma coisa boa. Chegamos então ao momento mais importante da teoria do Thomas Hobbes. É um momento onde ele vai legitimar e ele vai organizar o Estado absoluto. Existem 3 características essenciais que tu jamais pode esquecer. A primeira delas é dizer que o poder do soberano é ilimitado. Ou seja, para ele não existem limites, sejam eles políticos, econômicos, religiosos ou sociais. O soberano pode tudo. Eu, o rei, decreto o seguinte: fica terminantemente proibido chover às quartas. É que eu gosto de cavalgar nas quartas-feiras. A segunda característica é a manutenção da paz e da ordem. Em nome disso, tudo é permitido. Inclusive, controlar as questões religiosas, controlar a propriedade privada, controlar as forças militares. E o soberano não só usará da força e do poder, como usará da sua autoridade. É isso que legitima o absolutismo em Hobbes, um Estado pacífico e ordeiro. E a terceira característica é pensar a necessidade de um Estado laico. Muitas vezes se pergunta se Hobbes é um defensor da interferência da igreja no poder político. E a resposta é muito clara, meu amor. Para que o poder político ele se organize de forma autônoma, a igreja não pode e não deve interferir na gestão do Estado. Então é necessário que se separe claramente a política e a fé. E isso formará um Estado organizado. Essa pequenina cápsula de conhecimento, ela é essencial para a realização de uma questão sobre absolutismo. Hoje nós conversamos sobre Thomas Hobbes. E a gente viu que ele, no estado de natureza, diz que o homem é o lobo do próprio homem, diz que no contrato social é uma conquista necessária à formação do Estado,
E no Estado Civil, ele defende o poder absoluto do rei e do soberano. Então tenha certeza que desses 3 itens que nós trabalhamos hoje, um deles poderá incomodar a tua vida na hora da prova. Dá uma boa revisada, dá uma boa olhada e se tiver tuas dúvidas, manda que nós estamos aqui prontinhos para te ajudar. Um super beijo e até o topo do Enem! E aí, queridão, tudo certo? Tá tranquilo? Tá favorável? Maravilhoso? Curtiu a aula? Então faz o seguinte, curte aqui, te inscreve no canal e compartilha essa aula em todas as tuas redes sociais. Um super beijo e até a próxima!